Hoje é dia 21 de julho de 2023 e vamos conversar com Ivanilde Martins Vieira. Eu gostaria de começar, Dona Ivanilde, perguntando sobre a origem de sua história. Quando e onde a senhora nasceu? Quem são os seus pais? Enfim, conte um pouco sobre a sua família. Eu nasci aqui na localidade de Santo Antônio, que agora, município de Pissarras, que naquela época não pertencia. Não tínhamos Pissarras quando eu nasci. Pertencíamos a Penha, ao distrito de Penha, naquela época. Sim. Nem era município, era distrito. No dia 19 de setembro de 1935, meus pais, Vital Claudino Martins e minha mãe, Maria Macedo Martins. A família deles já daqui de Pissarras também. Da minha mãe, sim. Da minha mãe, a minha mãe é parente de seu Aurélio, é a prima segunda de seu Aurélio Macedo. Família daqui. Minha mãe. Os pais da minha mãe eram Macedo, eles vieram, os avós, de Portugal. Mas os meus pais nasceram aqui. Não, meu pai não nasceu aqui. Meu pai nasceu em Brilhante. Brilhante. Brilhante, indo para Brusque. Uma cidadezinha no município de Itajaí agora, eu acho. Sim. E quais são as suas lembranças de criança aqui em Pissarras? Que a senhora, quando a senhora era criança, como é que era a sua vida de criança? Vida de criança. Vida de criança. Brincava, corria. Até aí a gente pouco se lembra, né? A época de ir para a escola. Depois veio a escola. Eu fiz a primeira série. Eu fiz lá em Pissarras. Uma escola que havia de madeira, uma madeira preta ainda escura daquela época, no terreno do seu Antônio Pires. Ficava nos fundos do Ana Paula. Nos fundos do Ana Paula. Ali tinha uma escola e atrás tinha ou tem ainda uma figueira. E essa era uma das primeiras escolas ou já a senhora Não, tem não lembrança? foi uma das primeiras, não. Não. Não, aqui em Santo Antônio teve uma outra, mais para cima, onde estudou o meu primo, que a minha mãe adotou ele quando a mãe dele faleceu, e ele veio para casa da minha mãe e estudou nessa escola, que ficava lá próximo ao seu Genésio, indo para Morro Alto. Uma escolinha pequena, que eu me lembro que a dona Alcina trabalhou lá. Inclusive ela foi professora desse meu primo. Porque a senhora nasceu, como comentou, em 35. 35. Né? Então, a senhora foi para a escola com quantos anos? Com 7, né? 7 anos. Então, 7. Então estamos falando ali então de em torno na época da guerra até, né, quando a senhora foi para a escola, 42, né, por aí. E nessa época, então a senhora foi para essa escola ali atrás do Ana Paula, onde é hoje Ana Paula. Eu fui fazer a primeira série lá, uma escola que havia atrás do Ana Paula, do prédio Ana Paula. Eu fiz a primeira e a segunda série. Depois vim para Santo Antônio para uma escolinha do Adolfo Cabral. Não ali onde é a escola agora, no lado de cima, uma escolinha também pequena, que quem dava aula era a nora do seu Adolfo Cabral, a dona Zuê, que era a nora dele, dona
Yolanda Pinto Cabral. Uhum. Ela veio me buscar aqui na minha mãe, porque aqui é do engenho. Aqui onde É nós do estamos. engenho, dos meus pais. Uhum. Então eles estavam trabalhando aqui e ela chegou, me convidou para ir estudar na escola dela. Por quê? A minha mãe falou que não, que eu estava bem lá. Não, ela queria eu na escola dela para enfeitar a sala. Uhum, para enfeitar a sala. Minha mãe não, ela precisa estudar, não, ela vai estudar, ela vai aprender, mas eu quero ela para enfeitar a sala. Ah, isso Aí era um elogio para a senhora. Ah, mas desde pequena eu já era elogiada. Desde pequena. Eu tinha os cabelos lindos, loiros, com tranças compridas, me chamavam de, naquela época, sabe de quê? De quinta coluna, que era alemã, né? Quinta coluna. Que era quem era alemã. Sei lá, quinta coluna. Que eu era clara, era loira, tinha os olhos azuis. Tá. E de lá, eu fiz vim pra cá, né? Pra Santo Antônio, eu fiz a terceira série com a dona Zoe. Terminando a terceira série, foi criada a quarta série na Penha, 1947. Uhum. O primeiro ano que foi inaugurado lá, eu fui para lá estudar. Quer dizer, então, até então só tinha até a terceira série aqui em Até Pissarras. a terceira série, sim. Uhum. Eu tinha essa foto. Deve estar por aí, no jornal bem antigo, onde foi fotografado a inauguração, a festa lá, os alunos. Uhum. Ótimo. E daí a senhora continuou os estudos na Penha? Dali da Penha. Aí eu parei um pouco e fui, porque eu não fiz faculdade. Uhum. Meu curso foi aquele curso Madureza que saiu. Curso Madureza, nós fizemos ele. Várias daqui. Era por correspondência. Sim. Prestava o exame em Itajaí. E aqui mesmo, prestava o exame aqui mesmo. Uhum. Inclusive o Antônio, o João, o Figueiredo, João, né? João Figueiredo. Não, tinha um outro Figueiredo mais novo. Ele foi nosso professor aqui em Pissarras. Uhum. Então eu até ganhei um parabéns na matemática, que ele era professor de matemática. Aham. Não é? E aí, com 17 anos, eu já comecei a trabalhar. Aí surgiu as oportunidades. O senhor Adolfo Cabral era muito amigo do meu pai naquela época. E surgiu uma vaga na Lagoa. Uma das professoras, não, era uma só. Uma professora, ela entrou em licença de gestação. Aí o senhor Adolfo Cabral avisou-me. E eu fui substituir a professora, 4 meses. Eu ia a pé, morava lá durante a semana, no final da semana eu voltava. Uhum. Lá a senhora ficava na casa de... Na casa de uma senhora idosa muito boa, Uhum. da dona Fermínia. E assim a senhora começou a sua carreira como professora? E assim eu comecei. Dali, a Rosinha do Juca, conheceu o Juca? Juca Pina, conheceu. A Rosinha, a esposa dele, teve a primeira filha. Ela engravidou e aí precisou de uma licença, né? Ela dava aula lá. Aí eu fui também para lá trabalhar. 4 meses de licença de gestação dela. Uhum. E assim fui começando. Depois eu vim para essa da Rosinha, ficava lá no Rio Novo. Longe, hein? Eram 3 horas a pé. Quando chovia não dava nem de bicicleta. Mas a senhora não fazia isso todo dia? Não o quê? Não era todo dia que a senhora tinha que fazer isso? Não, esse não, não. percurso? Eu ia
segunda, eu certo. voltava no sábado. Mas quando ia a pé? Ou ia de carroça? Não, eu ia... Primeiro eu fui ia a pé, a segunda-feira. Mas depois ganhei um dinheirinho e comprei uma bicicleta. Aí já melhorou. Aí passei a ir de bicicleta. Morava lá, né? Em casa de italianos lá, muito bons também. E aí o tempo passou. Pode fazer pergunta. E daí então a senhora, depois de Rio Novo, qual foi a sua próxima experiência? Depois de terminar lá, eu vim para Morro Alto. Trabalhar em Morro Alto. Aí já ficou bem melhor. Aí eu já ia todos os dias, de bicicleta. Ia e voltava. Ainda assim era quanto tempo de... A senhora estava morando onde? Daí, eu morava aqui com a minha mãe. Eu era nova, né? Mas dava mais de quê? Mais de meia hora de bicicleta? Levava mais de meia hora, quase 40 minutos de bicicleta. E quando chovia, aquelas, a pé, né? aquelas estradas não eram boas, né? Não, tinha que ir a pé. Quando chovia, tinha que ir a pé. Ou pedir para alguém levar uma carroça, né? Quando eu dei aula lá no Rio Novo, nós já se namorávamos, eu e Jaime. Tinha vezes que ele me levava de charrete. Quando chovia muito, né? Tava ruim, não dava para ir. Aí ele ia me levar de carroça, de charrete. Aproveitava para namorar um pouquinho também. Claro, estava com 17 anos, a gente já namorava um pouquinho. Depois eu vim para Santo Antônio, de Morro Alto. Morro Alto eu trabalhei até na época que o Getúlio Vargas faleceu. Eu vinha vindo de dar aula, aí a outra professora que ia para o segundo turno, ela me encontrou e falou: olha, Ivanilde, o Getúlio Vargas mataram o Getúlio Vargas. E daí, terminando em Morro Alto, eu vim trabalhar em Santo Antônio. Com a Francisca Borba. Sim. É onde é hoje a escola? Onde é hoje a escola, Que mudou o nome, foi mudando de nome ao longo do tempo, né? Ela era João Maria Duarte, né? Passou a chamar João Maria Duarte, que ninguém nunca soube quem é esse João Maria Duarte. Aí depois conseguimos... A escola era reunida, a Francisca passou a mista. Estadual. Depois eu elevei a grupo. Aí a Francisca aposentou-se. Eu consegui elevar a grupo. Justamente nessa época eu saí, me aposentei. Em 82. 1982. Mas então a senhora, boa parte da sua carreira, a senhora passou então ali em Santo Antônio? Em Santo Antônio, foram 25 anos aqui em Santo Antônio. Eu tive 20 anos com classe e 5 anos com a direção. Foram 25 anos. O restante foi lá pro... E no começo da sua carreira como professora, eram sempre turmas assim, multisseriadas, ou não? Assim, turmas com vários... Era só uma série... Ou tinha vários alunos de várias idades? Era mista, primeira, segunda, terceira, quarta. Não, quarta não, terceira, né? Tudo misturado ali na sala? Tudo misturadinho. E como era... Um melhorzinho que o outro. E como era dar aula assim, para uma sala com níveis diferentes de formação? Era difícil, não? Não era porque eram poucos alunos. Certo. Eram poucos alunos, dá para conciliar as coisas. A segunda série acompanhava quase a terceira. São crianças do interior, né? Então eram assim, interessados, inteligentes. Não foi tão difícil. Sim. Aproveitando que a gente está falando sobre escola, sobre educação, queria perguntar para a senhora se a senhora tem ciência, né, de uma escola, de uma outra escola que existia ali perto da Ponte da Parada. Aí é com o seu Jaime. Ele estudou na Ponte da Parada. Tem uma escola ali? Uma escola ali.
Essa era uma escola antiga, não? A senhora tem lembrança se essa é uma das mais antigas da cidade? Sim, o Jaime estudou lá, né? Ele, as irmãs deles, todos os filhos de meu sogro estudaram nessa escola. A professora era dona... A mulher era Nóida no Figueiredo. Felicidade, não? Felicidade Pinto Figueiredo. Era ela, foi ela. Sim. Felicidade Pinto Figueiredo. Que hoje, inclusive, dá nome para a escola aqui foi da dado Conceição, em né? homenagem a ela. Aí, mais tarde, um pouco, porque quem deu aula na Conceição, muito tempo, muito boa, que fundou essa escolinha lá mesmo, foi a Inácia. Ela já faleceu. A mulher, a Inácia mãe Quintino. do Nilson. A Inácia Quintino. É, Quintino. Sim. E, por infelicidade, não colocaram o nome dela. Que deveria ser. Que deveria ser. Aí houve, assim, um desentendimento, mas os Figueiredo não deixaram. Sim. A senhora não se lembra de quando aquela escola lá da Ponta Parada foi aberta, não? Ah, não sei. Não sei. Mas tem uma outra escola também que eu queria perguntar para a senhora, que é a Alzira Palumbo. Então, a Alzira Palumbo foi a outra antes do Alexandre, né? Foi ali embaixo. Estudou o meu sobrinho. Morava com a minha mãe conosco, né? Então ele estudou ali na Alzira Palumbo. Mas eu pouco me lembro, eu não estudei dessa escola. Me lembro da escola que eu passava por ali, cheia de alunos. Era uma das maiores escolas da cidade? Naquela época? Naquela época era. Mas aí ela deixou de existir quando abriram o Alexandre Guilherme de Figueiredo, não? Como é que é? Essa escola, ela não existe mais, né? Não. Então, ela deixou de existir quando foi aberta a Alexandre Guilherme de Figueiredo? Provável. Foi sim. Agora, hoje as escolas, né? Hoje as escolas contam com muitos recursos do governo. Sim. Né? Recebe muito dinheiro do governo, direto até, né? Dinheiro direto na escola. Na sua época não era assim, né? Não ganha. Como é que vocês se viravam para atender? Não se recebia dinheiro nenhum. Quando a escola passou a grupo, aí aumentaram 2 salas. Foi aumentado. Mas isso, o material vinha, um caminhão trazia, que o prefeito mandou, sei lá o quê, trazia umas tábuas, trazia uns paus, e aí foi fazendo. Mas dinheiro, a professora nunca viu. Não, eles que fizeram lá e nós não tínhamos dinheiro. Dinheiro só quando se arrecadava-se quando fazia uma festinha. Festinha escolar, né? Mas não tinha dinheiro. E daí esse dinheiro era para o dinheiro das festinhas era para quê daí? Para merenda? Como é que tinha merenda já na época? Tinha. Tinha bastante merenda. Bastante leite, aqueles leites em saco, né? Bastante mesmo. Isso era a prefeitura que dava? Vinha do estado. Vinha do estado, vinha do estado. E daí se fazia muita festinha para arrecadar dinheiro? Sim. Fazia-se festinha. Tinha que fazer principalmente festa festa caipira, né? Mês de junho, festa junina. Se fazia para arrecadar algum dinheirinho. Senão os professores é que faziam uma campanhazinha entre eles e davam um dinheirinho para comprar uma cortina. Pintar? Claro. Fazer manutenção? Porque dinheiro mesmo não vinha, né? Só o material, quando era para vir. A gente pedia, né? Quando a escola não tinha mais nada. Aí vinha no início do ano, no meio do ano. Mas mesmo assim, vou te dizer, valeu a pena. Valeu a pena. Sim. Eu queria que a senhora lembrasse um pouquinho agora, assim, das suas professoras
E das professoras que trabalharam um pouco com a senhora também. Os nomes daquelas professoras lá do passado que a senhora se lembra? Lá do passado. A senhora já citou o nome acho que da sua primeira professora, não? Ou de uma professora que a senhora teve, né? Era aqui, né? Aqui, a minha primeira professora foi a dona Cacilda Simão. Uhum. Ela vinha da Penha, que dava aula na escola ali, atrás do Dona Paula, né? A senhora lembra do nome dessa escola? O nome da primeira escola que a senhora teve? Que a senhora esteve? Tu sabes que eu não me lembro? Não lembro. Não me lembro dessa escola. Era mista, estadual. Também não sei se era estadual. Uhum. Eu acho que não era mista municipal, né? Devia ser. Eu não me lembro o nome. Não me lembro. Até ele outro dia perguntou e não consegui me lembrar. E eu estudei 2 anos lá. Certo. E depois, outras professoras que a senhora teve? Foi a dona... essa Felicidade Pinto Figueiredo também. Ela foi minha porque houve uma substituição da dona Cacilda. Aí ela foi substituí-la. E a Lourdes Pinto também foi professora minha. Ela também, por falta de professor, ou doença de professor, ela trabalhou algum tempinho também. Foi quando ela casou com o senhor Aurélio Macedo. A Lourdes. Sim. Que a Lourdes é Pinto, né? Pires. É, por aí. Que mais? Mais alguma que a senhora se lembra, assim? E depois... Aqui em Santo Antônio foi a dona Zoeira, né? Era Yolanda Pinto Cabral. Era nora do senhor Adolfo Cabral. Que é sogra. Conhece a Laurinha Figueiredo? Então. O marido da Laurinha, acho que está no asilo, não sei onde. O marido, como é o nome dele? Antônio Cabral. O marido da Laurinha era filho do senhor Antônio Cabral, que era que era pai da Laurinha. Marido da dona Zé, que foi minha professora. Sim. E depois... tivemos algumas de Itajaí, que a gente ia... Sim. Dona Maria de Lourdes, que foi uma professora famosa em Itajaí, né, em letras. Ela foi uma das nossas lá em Itajaí. Sim. Uma professora maravilhosa. E as professoras da sua época, assim, contemporâneas da senhora, que trabalharam junto com a senhora, assim? Então, tive a minha irmã Matilde, a Francisca, a Leopoldina, da minha época, a Araci, de Campolino, Teixeira. Trabalhou conosco também a Maria Olinda Cabral, não sei se conheceu, uma moça linda. Ela era nova, depois casou e não deu certo, morreu bem cedo. Teve também a irmã que tem posto. Maria dos Netos? Inedina. A Inedina também, a Inedina. Também trabalhamos juntas. Em épocas, às vezes, diferentes, né? Porque uma era substituta e elas, principalmente, eram novas, estavam começando. E nós éramos efetivas, né? Era eu, a Francisca, a Araci, a Leopoldina e a Matilde. Nós éramos efetivas ali. As outras vinham substituir, né? Outras professoras. Em caso de gestação... Sim. Quando tinha neném, porque a Araci teve 10, eu tive quase 10 também, então... Era muita substituição. Agora eu vou voltar um pouquinho
no passado ainda, Então, a gente acabou acompanhando ali a sua trajetória como professora, né? As suas várias experiências. Mas eu queria voltar um pouquinho ali para a sua infância para entender como é que era ser criança na sua época, né? As crianças? Ai, meu O Deus. que a senhora fazia como criança, as brincadeiras de criança? Eles brincavam muito, 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 muito como criança mesmo, né? Como criança. Era de roda, era de brincadeira de criança mesmo. Crianças boas, crianças educadas. Era raro. Outro dia, eu estando aqui na frente, veio um senhor. Vinha vindo, até o Jaime estava junto. Aí ele veio vindo, estava caminhando, veio vindo, encontrou-se, bom dia, bom dia. A senhora é dona Ivanilde? Sou. Pois é, se lembra de mim? Eu acho que eu estou me lembrando. Eu sou da época do Duarte. Ele disse Duarte, um pretinho aqui de cima. Era um pretinho mesmo, sabe? Levado que era danado. Então era ele e o Alexandre, esse tal. Ele disse assim, se lembra do Duarte? Eu disse, claro que me lembro, foi meu aluno. Nós éramos muito amigos, diz ele. Ah, então já sei quem tu és. Tu és o Alexandre. Sou mesmo, Ivane, sou mesmo. Fui levado, fui. Então, é assim. Mas era raro isso. Uhum. Era raro. Sabe? Assim, tinha brincadeiras assim que a senhora se lembra o nome, não? Era um... Que tipo de... Tinha... Era peca, era... Era peca, era amarelinha, era jogar bola na parede. A gente jogava bola, até limão às vezes. Jogava bola para voltar e tornava a jogar. Isso eu me lembro muito. Quando eu também estudei na Penha, nós fazíamos isso. Então, pula corda. Eram as brincadeiras, né? Sim. De um pegar o outro, ia atrás do outro. Brincadeiras mais simples e saudáveis, né? Quer dizer, outros não, a maioria não gostava de brincar, porque chegava assim já meio... Crianças mais simples, né? Crianças mais pobres, chegava, não sei se com fome, aí na hora do recreio era para comer, né? Todo mundo corria para a cozinha, aqui em Santo Antônio, né? Iam comer o lanche, tomar o lanche, leite, pãozinho, o que tinha para comer. A dona nossa servente dizia, crianças, vão comer, vão tomar um leitinho quentinho, coisa gostosa para vocês crescer. E depois, mas depois a senhora cresceu, virou jovem, a senhora, né, estudou, se tornou professora, mas a senhora com 17 anos, jovem, já era professora, mas era uma jovem. E o que os jovens da sua época faziam? Assim, para se divertir, qual era o lazer do jovem? Aos domingos, à tarde, meu filho, era domingueira. Era as domingueiras que tinha. Lá no Quincaludo, meu sogro, num salão que tinha ali no centro, perto do seu Udo, ali, por ali. Mas era assim em casa. Quando tinha uma aqui perto, também tinha um salão que a gente dançava. À noite só saía quando a minha mãe saía, porque eu nunca fui sair sozinha. Nunca fui. Mesmo quando nós já éramos noivos e minha mãe ia junto. Sempre ia junto, sempre foi junto. Sempre fiscalizando. Não tinha muita opção. Surgiu um cinema no Teles, né? Isso. A gente ia quando podia, quando dava oportunidade, quando dava chance, a mãe ia, a mãe junto, quando ela podia. Esse salão lá... Pode falar. Mas eu digo, os jovens hoje não sabem viver, né? Não sabem viver. Aí com 30 anos eu hoje. Coisa bela que seria, né? Meu Deus, não sabe aproveitar. Muita coisa linda que tem para fazer. Sim. A senhora se lembra como é que se chamava esse salão lá no Quincaludo? Quincaludo. Era Quincaludo. O pessoal chamava assim, Quincaludo. Quincaludo, salão do Quincaludo. Estrela do Sul? Estrela do Sul? A Estrela do Sul era o campo. O campo. O campo era Estrela do Sul.
É. E o salão nunca lucro. Uhum. Tinha isso também. Aos domingos a gente ia pra lá, porque tinha futebol. Tinha futebol, né? É. Uhum. A maioria dos domingos a gente ia pra lá. A senhora casou, né? Então, né? E teve, a senhora comentou, a senhora teve 10 filhos? Foi um cara. Não, eu tive 7. 7. 7. Tenho 5 porque eu perdi 2 meninas. Certo. Que estariam aí também, né? Mas Deus levou. Tenho 5 filhos. Tive 7, mas tenho 5. 3 homens e 2 mulheres. Voltando um pouquinho mais no tempo ainda, dona Ivanilda, a senhora comentou agora há pouco que aqui onde a senhora mora era engenho dos seus... Era o engenho de farinha dos meus pais. Dos seus pais. É. Então Engenho de farinha. Eles eram agricultores? Ou eles tocavam engenho? Sim. Tocavam, alugavam. Uhum. Tinha gente que trazia, né? A mandioca, principalmente, para ser raspada, ralada, feita farinha, no engenho. Tinha muitos engenhos aqui naquela época, né? Tinha bastante engenho. E, Movida a boi, né? Os bois, devagarzinho, fazia aquela roda. e a senhora, quando criança, chegava a trabalhar também na produção, não? Não. Eu fui muito privilegiada. É. Eu fui muito xereta da minha mãe. Eu até grande, eu andava no colo dela. Ela saía por aí e me levava no colo. Assim, né? Não, eu nunca trabalhei. Nunca, nada. Em casa, nada. Comecei a trabalhar quando comecei a trabalhar fora, né? Mas aí, final de semana que eu chegava, era para tomar banho, era para lavar roupa. Eu lavar, não lavava. Era para ir namorar, para sair um pouquinho. Eu nunca fui trabalhar. Trabalhei quando casei, mas aí também já tive alguém que me ajudou, já tinha lavadeira e a vida continuou assim. Que bom. Não fui muito sacrificada não, graças a Deus, não fui. Em trabalho, não. E falando agora sobre as festas, né? As festas típicas aqui da região, né? De Pissarras e região. O que a senhora se lembra assim das festas? As festas principal de Santo Antônio. De Santo Antônio. É, a nossa festa principal, né? Sim. Daí a festa de Santo Antônio? Festa de Santo Antônio. É, festa do Espírito Santo na Penha. A gente esperava pela festa do Espírito Santo. Isso é em dezembro. Em dezembro, a festa do Espírito Santo. Era dia 26 de dezembro naquela época. Essa festa não é a festa de Nossa Senhora do Rosário, não? Pois é. Essa aí. Era essa mesmo. É. E nessa época que a senhora se lembra, ela acontecia em Penha? Na Penha. Em Penha. Em Penha. E não tinha em Pissarras uma festa assim também? Naquela minha época, não. 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 Agora sim, né? Já tem. Aqui em Santo Antônio também tem. Já fui criada. Mas naquela época, não. Todo mundo se preparava. O pessoal mais pobre comprava suas roupinhas, a sua sombrinha, porque era quente, era verão. E para Penha. Festa da Penha. Ficava o dia todo lá. Um já vinha descalço, outro já vinha... às vezes chovia, vinha com a sombrinha armada. Naquela época, né? E como é que era essa festa que a senhora se lembra? Quais são as suas lembranças ao participar dessa festa? Como é que era? A gente ia à missa, né? A gente ia à missa. Era uma missa diferente? Entrava na igreja. Era uma missa mais... Como é que eu ia dizer? Com mais padre, às vezes vinha mais um padre, né? Ou 2. Era uma missa com mais palavras, né? Era uma missa diferente. Mas no sentido, era a mesma missa, né? Sentido missa. E aí... não tinha barraquinha, tinha as barraquinhas. Na véspera havia baile. Quer dizer, eu nunca fui.
Foi até uma época que meu irmão Jarildo, tu conhece, né? Meu irmão mais velho. Meu filho, meu irmão. Meu filho mais velho, o Jarildo. Ele foi uma dessas festas na Penha, foi o baile na véspera. E, claro, beberam, né? Tomaram e na vinda vieram pela Praia Alegre de carro. Tinha dois troncos lá de cereja, o carro cheio de homem, inclusive vinha o Gilmar dela, e ele entrou ali, o carro acabou. Mas felizmente ninguém se feriu muito. A orelha, o outro, tudo pouca coisa. Vim dessa festa, a festa do Espírito Santo, na Penha. Tá. Não, mas é que tem uma festa, daí só para ver se a gente tá falando da mesma festa. Existe uma festa que é a festa que é o Natal dos Pretos, né? Não, peraí, eu que estou trocando, eu estou trocando. A festa do Espírito Santo é em maio ou junho. Isso, é do Divino Espírito Santo. É, do Divino Espírito Santo. Isso. É maio ou junho. Foi numa dessas épocas aí que o Jarildo machucou-se. E tem a festa da Nossa Senhora do Rosário, que é aquela que os pretos fazem, que eles dançam. Isso. Que foi feita em Santo Antônio. Foi criada aqui também. É? É. A festa da Nossa Senhora do Rosário. Essa que a senhora se lembra de Nossa Senhora do Rosário, aqui em Santo Antônio, isso foi quando, a senhora tem uma lembrança de quando foi que eles começaram a comemorar? Não faz muito tempo, não. Não foi na sua época de criança, de adolescente? Inclusive a Leia foi festeira uma época. Ela foi festeira nessa festa da Nossa Senhora do Rosário. Aqui. Sim. Eu até não fui nesse dia, nós fomos convidados, vai ver aqui nos convidados, nós não fomos porque nós fomos em Joinville buscar um irmão do Jaime que estava no hospital. Sim. E os comes e bebes, eles fizeram lá no galpão da igreja do Rio Furado, por lá. E essa festa de Nossa Senhora do Rosário, era uma festa que era organizada mais pela comunidade, né, negra, mas todo mundo participava ou era uma coisa mais exclusiva da comunidade? Todo mundo participava. É? Na Penha, meu Deus, era a maior festa da época. Agora passou a ser o Espírito Santo, né? Sim. Que é muito divulgado e tal. Mas naquela época era a festa da Nossa Senhora do Rosário. Dia 26 de dezembro era naquela época. Sim. E de Pissarras a senhora só tem lembrança mais recente que Pissarras não tem muito conhecimento, não. E assim, em relação a geografia, eu queria explorar um pouquinho a sua memória agora sobre as suas lembranças do passado de Pissarras, de como era Pissarras na sua época de criança, na sua época de jovem. Como é que era a cidade, as ruas? Como eu me lembro, a praia? À noite, quando eu não durmo, né, fico lembrando como era Pissarras naquela época. Né? Como é que era? Meu Deus. O que a senhora lembra assim? O que chama a atenção da senhora? Tinha a Casa Wetzel, não sei se sabe qual é. Sim, aquela grande em frente à igreja. Restaurante atrás. Isso. Aquela ali tinha os pegadores da janela, que era aqueles bonequinhos, né, que subia e descia. Então, quando nós íamos para a escola, a gente levantava ele. Quando ia descer da escola, a gente descia o bonequinho. Aí falaram para a dona Cacilda, contado para ela, chamando a atenção. Então, era assim. Era poucas casas. Sim. Já tinha a casa do Veites, que é bem antiga aquela casa. Bem antiga. E mais algumas. Tinha a casa do Alexandre Figueiredo, do velho, né? A casa dos Pintos também. A casa do seu Dandão, lá na descida do morro. Tinha a praia, começava pela escolinha no fundo, depois vinha a casa comercial, uma venda, né? Era venda naquela época, de madeira. A casa do Antônio Pides.
a esposa dele, que era a Ana Paula, né? Antônio Pires, depois vinha do Facidazinho, que é do marido da dona... Mitz? Da professora, isso. Depois vinha do Mário Braz, tudo comércio, um atrás do outro. Vinha do Bebel, Bebel, o pai da Leia. E a última mesmo era do pai do... O pai do... Oxe. O nome do ginásio. Do Aurélio. Isso. A última casa era do Aurélio pai Solano do Macedo. Aurélio. Aurélio Macedo. É. Sim. A gente ia lá, ele era parente da minha mãe, a gente ia lá, né? E tinha a filha, que era a Arlete, uma única filha, que eu ia lá para brincar também com ela. Nós estudamos juntas. A senhora saía daqui onde estamos, né? A senhora morava aqui, é isso? É, do outro lado. Do outro lado, enfim. E como é que era esse caminho até a... Porque hoje está tudo esse urbanizado, caminho, né? Como é que era esse caminho até a praia? Era um caminho. Era um caminho. Era um caminho. A ponte, não era assim, claro, né? Era uma ponte de... Tinha que ter cuidado com umas tábuas, uma época deixaram umas tábuas, até caiu uma amiga dele ali, caiu no rio. Mas era bem... A gente ia com cuidado, né? Às vezes não tinha o corrimão, mas a gente passava. E não tinha nada. Daqui até lá fora não tinha nada. Tinha uma casa aqui para lá da ponte um pouquinho, uma casa antiga, que era de um senhor, eu nem sei quem era, Era João da Ponte, o nome dele. Era a casa que tinha ali. Depois, mais tarde, veio a casa do Tuca Evangelista. E não tinha nada, a gente ia, descia, é do Porto Grande. A praia lá, a descida, chamava-se Porto Grande. Por onde é que tu foi? Fui lá pelo Porto Grande, a gente dizia. Aí descia na praia, na beira da praia, era só aqueles barrancos, né? E eles chamavam Porto Grande porque era um porto ali? Era não sei, era Assim, Porto Grande. Eu digo porto no sentido de os pescadores deixavam os barcos ali? Devia ser. Ou onde ele subiu, por onde ele subiu. Porque a maioria vinha a pé para cá, né? Era chamado Porto Grande. Vou chamar. E vocês tinham o hábito, hoje todo mundo tem hábito muita gente vem para Pissagas, justamente por causa da praia, dos atrativos da praia. Na sua época de criança, era comum ir à praia? Tomar banho? Eu nunca fui. Não gostava. Eu não gostava, nunca fui. Era assim, os pessoal daqui não iam. Não ia, né? Não. Depois começaram a vir pessoal de fora, começou a vir, né? Então, aí o pessoal foi se animando. Mas também só aos poucos. Aí foi feito o Hotel Pissarras, que é lá que foi demolido, né? O Hotel Pissarras que foi um dos primeiros. E aí, assim, aos poucos foi evoluindo. A casa do Dr. Schultz, que é em frente à casa do Udo, ali onde o Udo morava. O Udo, não sei se conheceu o Udo velho, pai do Dinho, né? Tinha a casa do doutor, de alguns médicos por ali. Da Casa Flight, que é uma casa antiga. A casa da praia que eu já citei. De cima tinha uma que era de um senhor que ele era escrivão ele assinava papel de casamento. Sim. Mas tinha bem pouca, tinha do Laudo Pinto. E essas famílias vinham com crianças também para cá? As famílias de fora? É. Eu não me lembro quase de criança. Quase não me lembro. Eu me lembro de adultos. De mulheres de maiô, né? De maiô. E esses turistas, e esses veranistas, eles se relacionavam com o pessoal daqui?
assim, faziam amizade ou eles ficavam meio isolados assim? É que o pessoal daqui, eles procuravam, porque eram pessoas pobres, né? Tinha muita gente pobre. Então eles procuravam essa gente para ser ajudado, para trabalhar. Eles procuravam. Até teve gente que levou crianças aqui, teve uma moça que nunca mais voltou. Morava ali na Malha do Fogo, como chamava a turma. Sim. Foi uma moça dali e ela nunca mais voltou. Levaram e não sei que fim deram dela. Naquela época era assim, né? Sim. Não tinha as leis de hoje. Pois é. Então era simples, eu me lembro, meu Deus, era uma casa aqui, outra casa lá. A gente, quando nós íamos para Pissarra, lá para o centro, ou ia pelo Porto Grande, que eu te digo, aí descia na praia, direto na praia, ia lá no centro. Se não, nós quando íamos para a escola, nós subíamos ali aqui onde o Ervino tem uma casa. Sim. Isso. Aí ali por dentro, beirando o rio, ia indo, passava por a casa de uns pretos por ali, dos morenos, um pessoal bem pobre que tinha por ali, a Malha do Fogo que chamavam. Teu pai conheceu toda essa gente, tua mãe? Não, teu pai não, tua mãe, né? Tua mãe conheceu toda essa gente ali. Ia indo, e aí a gente saía lá em frente a uma, como é que ele não sabe onde é que é uma? Bem lá dentro. Sim. A gente, era tudo capoeira, tá? Capoeira, aquelas capoeira vassoura. A gente tem que fazer vassoura. Então a gente ia por ali, tinha aquele atalho, aquele trilho, né? E saía lá na frente. Aí a gente ia pela rua, pegava o caminho, ia lá para baixo, como dizia. Sim. E assim, em relação a essa relação do pessoal do mar, né, dos pescadores e, por exemplo, o seu pai, que era agricultor, né? As coisas funcionavam com o dinheiro ou era muita coisa feita na base da troca? Muita troca. Muita troca. O peixe era muita troca. Os peixeiros, eles chegavam de pescar, isso a gente sabe, eu vi, eles chegavam de pescar, botavam uns 6, 4 peixinhos dentro de um balainho, né? E davam para os filhos e ir lá para o interior trocar com farinha. Porque era peixe com farinha que eles comiam, né? Sim. Trocar com farinha. Era muita troca. E o agricultor também era troca. O agricultor trabalhava, colhia, dava na venda, como se dizia, para pagar o que ele já tinha comprado. Era de ano a ano. Comprava por ano, né? Comprava para pagar no final do ano da colheita do arroz, ou no final da colheita do café. Era tudo no fiado e depois pagava com a produção. Isso, com a produção, isso mesmo. Era uma outra realidade, né? Um outro tipo de cidade, né? E eu queria perguntar, já terminando a nossa conversa, dona Evanilda, que saudades que a senhora tem, né, desse passado, assim, como professora, como uma pessoa aqui de Pissarras, que nasceu aqui, uma cidade que é tão diferente hoje, né, da sua época de criança, de jovem. Qual é a maior saudade que a senhora tem do seu passado? A maior saudade que eu tenho são dos meus pais. Maior saudade é deles. E depois, tanta coisa boa, apesar de não ter nada naquela época, né? Pra gente ver, se divertir, mas dá saudade. Era um tempo assim, calmo, tranquilo, podia se sair. Olha, eu dava aula, vou voltando um pouquinho atrás, eu dava aula, como eu dei lá no Rio Novo. Eu ia a pé, sozinha às vezes, 3 horas a pé. Eu não tinha medo de nada. Não tinha malandro, não tinha medo. Do que eu tinha medo, sabe do que era? Era de animal na rua.
algum boi, né? Que às vezes saía, algum boi, podia ser bravo. Era a única coisa. Era tranquilo. Podia sair, podia sair à noite, qualquer hora. Não tinha problema nenhum. E saudade a gente sente de tanta coisa boa, da família, né? Das irmãs. Meu irmão foi pai do Leonel, é uma pessoa muito boa. E É isso. coisas que não volto mais. É verdade. É. E a senhora sabe que ao falar para esse projeto, Mestres do Saber, a senhora está falando com o futuro também. Porque pessoas do futuro, né, um dia vão assistir a senhora falando hoje aqui, né? É engraçado pensar nisso. Eu queria até perguntar para a senhora, imaginando que daqui a 50 anos, um parente seu, um tataraneto, vai assistir essa entrevista, porque ela vai estar na internet, né? O que a senhora gostaria de falar para esse tataraneto? Oh, meu Deus! Será que são os ali? O que eu gostaria de falar? Pra Sofia, pensa. Ah, se eu pudesse ficar até vocês, a idade de vocês, para ver todos juntos. Se eu pudesse viver até lá. Que a vida é linda. Aproveite. Obrigado, dona Ivanilde. Obrigado por compartilhar a sua experiência. De nada, desculpa se saiu algum erro. Não tem erro não nenhum. Não foi completa ou... Não, foi perfeita. Tá? Eu sei que não dá para resumir uma vida, né, em uma hora, né? Mas a gente queria né, ter esse seu depoimento, né? Como é que foi a sua trajetória, o seu olhar pelo mundo, né? É isso aí. Obrigado. Obrigada. De nada. Obrigada por vocês. Se a senhora tiver alguma coisa para acrescentar, sim, fique à vontade. Eu andei, eu saí um pouco também, eu passei um pouco. Não foi só aqui também, né? Morei aqui sempre, mas sempre eu saí um pouco. A gente passeou, viajamos. Com os filhos, eu tenho uns filhos, viajei muito com o Jaime, de caminhão, Brasil lá para o Nordeste. Muitos momentos bons, né? Tive, felizmente, tive muitos momentos bons. Na escola, foi muito bom a escola para mim, gostei, sinceramente. Não tem nada a reclamar, nunca tive nada a reclamar, a dizer contra a escola, ou diretora, ou professora, não. Tudo valeu a pena. Porque a alma não foi pequena, né? Como diz o poeta. Né? Pois é. É isso aí. Obrigado, Ana Evelinda.